Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho a alegria e a honra em receber aqui no nosso programa a Michele, uma artista plástica, empreendedora, viajante e que faz da arte dela a alegria da vida de muita gente, que transforma vidas por meio da arte. Michele, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer enorme falar contigo. Prazer, Estela. Prazer em receber a todos vocês aqui no meu ateliê. Muito obrigada, né, por abrir as portas do seu ateliê para falar com a gente aqui do Viver e Empreender, mostrar para nossa audiência o seu talento, sua trajetória. Em primeiro lugar, quero saber como tudo começou. Por que a arte na sua vida? Pois é, isso começou desde pequenininha. Eu sou mineira, né? Então eu nasci em Minas Gerais, cresci em Minas Gerais, e aqui é muito comum as crianças se vestirem de anjinhos, né? Então as crianças se vestem com suas asinhas, saem pelas ruas, abençoando as pessoas, aí vão para as igrejas cantar. É muito lúdico, né? Mas também muito comum em Minas Gerais. E eu, como uma boa mineira, também participei de todo esse ritual. Só que eu fui crescendo e me tornei aeromoça. Aí eu fui para os céus do mundo e as minhas asas cresceram. E foi assim que tudo começou. Muito legal, uma história super autêntica, diferente, inspiradora. Quando eu li a sua história, eu falei, não, ela tem que estar no nosso programa, porque ela tem uma trajetória profissional fantástica e empreendedora também. Mas antes, vamos falar lá sobre o comecinho da sua história, Michele. Sim. Quando você percebeu que esse sonho de virar anjo ou anja, como você fala, seria um caminho e seria o chamado mesmo da sua alma? Olha, eu cresci num lar muito especial. O meu avô, ele era pintor, então pintor de parede mesmo. Então tinha sempre muitas tintas pelo chão. E ele, assim, gostava muito, né, de me ver lá com as tintas, então ele incentivava. Eu me lembro, quando eu era criança, ele construiu uma casa para mim, uma casinha, essas casinhas de criança, de tábua corrida. E eu pintei cada tábua de uma cor e ficou lindo. As crianças da rua vinham brincar na minha casinha colorida. E o meu pai também é um grande artista. O meu pai é restaurador de santos de igreja. Então eu cresci entre aqueles santos gigantes, né, das igrejas de Minas Gerais. Então a arte está no meu DNA, não tem jeito. E o que a Michele de hoje falaria para a Michele pequenininha, criança? Confia no processo. Mesmo diante de todas as dificuldades do mundo, confia no processo. Jesus irá te pegar no colo em todas as dificuldades. Confia. Essa mensagem é super linda, principalmente nessa época do ano, né? Natal, hoje é dia de Natal. A gente sabe que esse programa está sendo gravado antes, mas que vai ao ar no Natal. Então, realmente é uma mensagem muito importante para quem empreende e para quem não empreende também, né, Michele? E levá-lo até a vida das pessoas, sorrindo, virou a minha missão de vida, sabe, Estela? Porque no planeta Terra a gente sempre pensa assim em Jesus na cruz, né, sangrando com coroas de espinho. E eu tive uma história muito interessante com Jesus ao longo da minha vida, não foi de agora, né? Agora que as pessoas estão conhecendo um pouco mais da minha arte, mas desde criança eu sonho com Jesus, exatamente assim, sorrindo. Quando me pediram uma tela de Jesus, eu não consegui pintá-la de outra forma. Eu me lembrei dos sonhos, né? Que ele sempre estava sorrindo para mim e nunca falava uma palavra. E eu pensei, poxa, é isso. Jesus está sorrindo, Jesus sorri para a gente. Então, mesmo diante de todas as dificuldades que a gente tem, vamos lembrar dele sorrindo. Ele é o dono da alegria, ele é o dono da felicidade, ele é o dono da vida. O que ele passou, que foi, né, a cruz, a crucificação, foi um dia apenas da história dele.
todo o resto, vamos lembrar da alegria, dos conselhos, do amparo, dos milagres que ele fez. Então, nesse dia tão especial, nesse programa tão especial, junto a todos vocês, eu quero levar esse sorriso para o coração de todos vocês. Muito lindo, muito lindo. Muito obrigada por estar aqui com a gente no dia de hoje, Michele. Mas agora voltando à sua história. Em que momento a aviação entrou na sua vida? Conta pra gente. Essa sua fase aeromoça, eu quero saber, tô curiosa. Sim, eu comecei a voar sem nunca ter conhecido um avião, porque eu sou do interior de Minas. Na época, o interior de Minas, aqui na minha cidade, não tinha nada, né? A gente não tinha acesso a nada. E, enfim, eu me mudei para Belo Horizonte para terminar os meus estudos. E um dia uma pessoa me encontrou e falou assim, lá no trabalho, né? Que eu era secretária, na época batia máquina e tal. Aí essa pessoa virou para mim e falou assim: Você tem uma cara de aeromoça. Eu achei aquilo particular, né? Uma cara de aeromoça, achei interessante. Tudo começou assim, eu fui procurar no jornal na época o que era uma aeromoça, eu não tinha acesso a nada, eu era, né, uma adolescente na época, vinda do interior de Minas Gerais, e quando eu vi curso de aeromoça, eu falei, eu vou lá. E quando eu cheguei nesse curso, a moça, né, que me recebeu falou assim: Nossa, você tem uma cara de aeromoça. Aí eu falei: Caramba, duas pessoas já falando que eu tinha cara de aeromoça. E comecei a estudar. E foi ali que eu me apaixonei. E em seguida, assim, tipo um ano depois, eu já estava voando pelos céus do mundo. Já são 32 anos pelos céus desse mundo. E as asas cresceram, né, se transformaram, inclusive, no livro onde eu conto, né? São mais de 50 países já que eu visitei. Então, um pouquinho da minha história está aqui, com asas de amor e sabedoria. Sensacional, maravilhoso. Eu quero ler esse livro. Por favor, mande esse livro aqui pra gente ou traga pessoalmente, que eu quero muito saber mais. E aí, nessa esteira da sua vida, né? O que foi que os céus mais te ensinaram nessa sua fase de aeromoça? Foram quantos anos voando? E o que Não, eu ainda sou da aviação. você ainda E aviação? sim, eu sou ainda da aviação. Como eu faço viagens muito longas, né? Eu faço viagens internacionais. São viagens longas, eu fico muito tempo fora do país. Acabo levando uma mala de roupa e uma mala de tinta. Então, me ajuda a passar o tempo também, quando eu estou no exterior, longe de todo mundo, né? Da minha família, às vezes muito frio, né? Lugares muito frios. Eu, particularmente, não gosto muito do frio. Então, eu prefiro ficar no quarto pintando, enfim, me dedicando às encomendas que eu sempre tenho. Então, assim, a arte veio só agregar a minha profissão de aeromoça, que eu ainda estou pelos céus do mundo. Teve alguma viagem que te inspirou, que te transformou, que você queira citar aqui? Completamente. Assim, eu posso falar que a minha vida na aviação é antes e depois do Japão. Eu fiquei completamente encantada pelo Japão, Estela. Assim, o Japão tem uma cultura milenar, né? Assim, tudo lá é o senso do coletivo, é algo realmente extraordinário aquele lugar. Tudo tem respeito, capricho, cuidado, disciplina, organização. É um divisor de águas na vida de quem conhece aquele lugar mágico. E você tem alguma mensagem do Japão que você queira deixar aqui? Alguma frase, alguma conduta deles que você acha que poderia ser replicada aqui no Brasil? Olha, eu acho os templos japoneses realmente assim muito interessantes. Por quê? Primeiro que você não pode entrar calçado, né? E lá eles têm o silêncio como templo. E eu trouxe muito, eu já tinha isso, mas eu acho que eu trouxe ainda mais. Eu passei mais de um mês no Japão a primeira vez, e eu trouxe isso comigo, sabe? O silêncio. A gente precisa de silêncio para tudo, para criar, para pensar melhor, para se conectar com o divino, para entender o que estamos realmente fazendo aqui no planeta Terra, sem estar tanto no automático, né? Às vezes a gente liga um automático e não consegue regredir. Então é só o silêncio que vai trazer isso para a gente.
É verdade. Acredito demais nisso e não é fácil você se reconectar ou se conectar pela primeira vez com o divino. Por isso, a sua mensagem aqui no nosso programa é tão importante para quem vive em cidades caóticas como São Paulo, Rio de Janeiro, até Belo Horizonte, Brasília. Poucas pessoas têm o privilégio de viver no interior como você e criar. Mas aí eu gostaria que você me desse algumas dicas, né? Como é que você eleva a sua frequência nessa correria durante as viagens? Como é que você faz para realmente estar com a frequência lá em cima e criar obras tão maravilhosas como essas que a gente está vendo aqui? Olha, eu acho que realmente não tem outra coisa de conexão, é o silêncio, é sempre o silêncio, um silêncio, assim, da paz, sabe. Às vezes você pode estar até escutando uma musiquinha, alguma coisa, mas, assim, a paz tem um silêncio. Então permaneça em paz. O que traz paz para o seu coração? Às vezes é tomar um banho, né, então a água, o barulho da água, o chuveiro, a água limpando o seu corpo. Às vezes é ter um livro na cabeceira e abrir para uma reflexão, isso te conecta. Então, assim, eu acho realmente o silêncio, a paz. Isso me inspira demais. Como eu moro, numa floresta, né, eu moro numa floresta, literalmente. E eu tenho um rio aqui, né, dentro da minha casa. Então a água, a natureza, escutar os pássaros, olhar para o sol, para as estrelas, para a lua. Então a gente precisa disso, sabe? A gente está aqui de passagem, todos nós. Não importa se você é rico, pobre, alto, baixo, gordo, magro, todos nós estamos de passagem. Inclusive, né, como a Estela sabe, essa semana eu perdi a minha mãe. E ela amava essa época de Natal, amava, assim, ela enfeitava a casa inteira, então aquilo era uma conexão para ela, sabe, ver a casa toda enfeitada, ela chamava todo mundo para tirar foto. Então, assim, eu estou triste? Claro que sim, eu beijei a minha mãe, mas ao mesmo tempo em paz, porque eu sei que ela está em paz, eu sei que ela está sendo cuidada. Então você também, que nesse momento de Natal perdeu alguém muito amado do seu coração, como eu perdi a minha mãezinha. Você pode ter perdido um filho, você pode ter perdido um amigo, um pai, a gente não sabe das dores, né, de todo mundo. Mas se você perdeu alguém, lembra desse sorriso, é esse sorriso que vai estar lá recebendo o amado do seu coração, eu tenho certeza. É verdade. Meus sentimentos, mais uma vez, aqui no ar também para você. Tenho certeza que ela está muito feliz em te ver aqui no nosso programa. Uma alegria muito grande te receber, mesmo num momento tão complexo para você. De verdade, é uma honra tê-la aqui com a gente. Agora, gostaria de falar sobre empreendedorismo e arte, porque afinal, o grande tema desse programa é empreendedorismo. Gosto muito de falar sobre empreendedorismo feminino. Você que acompanha aqui o Viver e Empreender sabe bem. É, em que momento você percebeu que o empreendedorismo seria parte também da sua vida, além da aviação, e como é que você uniu a sua arte? Conta pra gente. Na verdade, assim, eu tenho a história da arte comigo há muito tempo. Eu já tive ateliê de joias, eu sempre fiz joias. E por muitos anos eu tive ateliê, eu fazia ouro, prata, tudo. Eu amava fazer meus colares, minhas pulseiras e tudo mais. Sempre artista. Sou formada, inclusive, em moda. Sempre artista, designer de joias e fui me especializando. Então, eu trabalhei muito tempo também. Eu acho que eu sempre fui empreendedora, Estela, não tem jeito. Aí eu fechei no ateliê, resolvi construir uma casa bem grande, enfim. E nessa casa grande, eu falei assim: nossa, minha casa precisa de quadros. Eu acho que eu mesmo vou pintar. E as tintas, a própria obra começou assim, do nada veio uma pessoa aqui em casa acompanhando minha irmã, e essa pessoa começou a tirar os quadros da parede. Ela falou assim: eu quero esse quadro, eu quero. Eu falei: não, mas eu não estou vendendo. Esses quadros são meus, são para enfeitar a minha casa. Ela falou assim: não, você não está entendendo, eu estou te levando para uma exposição que começa amanhã. Aí eu falei: nunca pensei nisso. Ela falou assim: mas a partir de hoje você vai pensar, porque você é a minha primeira convidada da exposição. E a Uau! exposição foi um sucesso. Eu fiquei numa parte, são casarões antigos, eu fiquei numa parte da casa que era senzala.
Então fizeram umas iluminações muito especiais, assim, Minas Gerais tem isso, né? As casas, as senzalas e tal. E aquelas pedras muito rústicas, nossa, mas foi assim, e eu amei aquilo, as pessoas me abraçando, as pessoas brigando para ter Jesus, porque eu tinha na época uma tela de cada então, assim, eu achei aquilo incrível, eu falei, nossa, por que não levar Jesus para todo mundo, né? Eu pinto anjos, eu pinto Maria, eu pinto toda a espiritualidade, além de telas abstratas, enfim, o que o cliente precisar, eu estou à disposição. Muito legal. E quando surgiu a Anja Dourada? Porque é parte já da sua identidade, né, da sua marca pessoal. Você está aqui dando uma entrevista com a Asa, já está maravilhosa, faz parte do seu ser. Isso sempre existiu ou é algo que você criou para ser realmente a sua marca pessoal? Então, começou, né, lá pequenininha, que eu já colocava as minhas asinhas, né? Aham. Quando eu era criança. Eu lembro que eu tinha um vestidinho azul clarinho e a minha irmã rosa clarinho com as asinhas. Eu achava linda, a gente tirava foto e tal. Então, começou lá atrás, bem pequenininha. Mas ok, cresci, ganhei as minhas asas metálicas, né? Porque aí eu já fui pro avião, já fui pro Sim. céu. Só que um belo dia, cheguei em Roma, num dia muito triste para mim, que eu tinha perdido um bebê. Então eu estava muito triste, particularmente naquele voo, mas cheguei em Roma. Ok, muito cansada, né? Os passageiros vão dormindo, vendo vídeo, e a aeromoça não, a aeromoça está em pé trabalhando. Então, geralmente, eu chego em outros países cansada. Mas aquele dia foi muito particular. O comandante virou para mim e falou assim: Você sabia que hoje é um dia muito especial? Aí eu falei: Ah, é, comandante, por quê? Ele falou assim: Hoje você está em Roma e hoje é dia da canonização da Madre Teresa de Calcutá, Estela. Nossa, Então eu cheguei sensacional. assim, sensacional. Foi um dia tão especial, foi um dia tão especial. Quando eu cheguei no Vaticano, foi tudo muito rápido. Assim, eu lembro que eu só tive tempo de tomar um banho para chegar no Vaticano a tempo. Quando eu pisei, assim, eu saí do carro, eu pisei em solo, né, lá no Vaticano, a praça inteira vibrou, assim. Eram 250.000 pessoas reunidas para a canonização da Madre Teresa. Uhum. Aí todo mundo gritou assim, foi uma energia tão pulsante dentro do meu coração. 250.000 pessoas reunidas num lugar, né, muito abençoado, né? Tem toda essa coisa da espiritualidade no Vaticano. Foi muito mágico aquilo. E por incrível que pareça, eu estava sozinha aquele dia. Uhum. Ao longe, numa vitrine, eu vi umas asas de mármore. Nossa. E assim, eu vi muito longe, assim, parece que era o meu anjinho, assim, me mostrando, sabe, as asas. Eu achei lindo. Eu falei, nossa, eu vou tirar uma foto com aquelas asas de mármore. Eu nunca tinha visto asas de mármore, ainda mais no Vaticano, né? Aham. Aí eu fui até essa vitrine, tirei uma foto, estava lá tirando uma foto, tentando um ângulo, assim, para a asa encaixar. De repente, surge uma criancinha, assim, devia ter uns 5 aninhos, com o olhinho azul, pele clara e tal. E essa criancinha veio vindo na minha direção e me jogou a moeda. Aí bateu assim no meu peito e caiu a moeda. Aham. Aí eu falei, gente, que particular isso. Será que ele está achando que eu sou uma estátua viva, né? Por causa das asas e tal? Mas não, eu fui procurar a moeda para devolver para ele e não encontrei mais aquela criança. Assim, ela meio que desapareceu da minha linha de visão. E eu fiquei com aquela moeda de 1 euro na mão, assim, e pararam para trás. Naquele segundo, Estela, naquele exato segundo, eu pensei assim, puxa vida, eu viajo para todos os lindos lugares do planeta Terra. Sim. Por que não mandar umas mensagens para o mundo, né? Então, os corações que chegarem até o meu, as pessoas que se conectarem com os meus vídeos, elas vão receber essa energia, essas mensagens de amor. E foi exatamente ali, naquele dia, no Vaticano, nesse dia tão especial que a Hoja Dourada surgiu. Porque eu lembrei de um nome.
eu precisava dar nome, né? Puxa vida, eu vou começar a fazer vídeo e como é que eu vou chamar, né? Tipo, como é que eu vou chamar? Eu me lembrei que os passageiros a bordo me chamam de Anja, porque eu vou sempre em atendimento, atende um, atende dois, atende 1000. E as pessoas, ai, parece uma anja, parece uma anja. E eu sempre muito bronzeada, adoro sol, mar. Anja dourada. Uma senhora, anja dourada. Eu falei, nossa, que bonito. Mas anos depois que isso me veio na mente, anos depois, eu falei, nossa, eu vou dar um nome para o meu canal de Anja Dourada. E foi assim. Hoje eu tenho mais de 500 vídeos no YouTube, pelo mundo inteiro, levando toda a espiritualidade, todo o amor, palavras de gratidão, de fé, de esperança. É uma história linda, inspiradora, maravilhosa. Mas qual é o seu maior sonho hoje, além de espalhar essa mensagem, Michele? Hoje, Estela, é realmente assim mudar essa visão que a gente tem de Jesus, sabe? É trazer mais alegria no coração das pessoas ao olhar para o Cristo, saber que Ele sorri para nós, Ele nos aguarda, é Ele o mestre, é Ele o amigo, a verdade, a vida, e Ele sorri para a gente. Vamos esquecer um pouco, né, da tristeza, do Calvário, da cruz, do sangue, dos espinhos. Vamos viver mais leve, vamos amar como Ele nos ensinou. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao próximo como a si mesmo. Então, se você esquecer de qualquer coisa, esquecer de tudo, não lembro de mais nada, ame. É isso que ele veio ensinar. Muito lindo. E o que te inspira nos dias mais difíceis? Olha, eu amo a natureza, então sempre é a natureza que eu me conecto. Então eu fico descalço, eu vou tomar banho no meu rio, nas cachoeiras, no mar. Eu vou comer uma fruta, eu vou olhar para o sol, eu vou sentir o calor do sol, eu vou para a noite, fico lá observando a lua, observar a natureza. Isso sempre me acalma. Isso sempre me conecta a algo maior, que é a espiritualidade. E se você puder deixar uma mensagem, uma única mensagem, aqui e agora, ou por meio da sua arte, da maneira que você achar melhor, que mensagem seria? Olha, é, esse é um dia muito especial, né? Natal é o aniversário dele. Então, é aqui, na presença do Mestre Jesus, nosso Pai, nosso amigo, nosso guia, nosso mestre, que eu quero relembrar você que a nossa vida é preciosa, é única, é especial, é divina. Então aproveite cada instante, cada dia que amanhece no horizonte. Não perca sua fé entre as sombras do mundo. Eleve seus pensamentos ao Criador da vida. Agradeça sempre as lições recebidas e siga em frente, perdoando, amando e evoluindo. Feliz Natal! Feliz Natal! E vivendo, empreendendo, sendo feliz, espalhando para o mundo o que a gente sabe fazer de melhor, né, Michele? O seu trabalho é maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença aqui no Viver e Empreender. Que você volte mais vezes, volte pessoalmente para eu te dar um abraço agora em 2026, porque é um ano super cheio de novas notícias, né? Ano eleitoral, ano de Copa. A gente precisa ter Deus no coração, Jesus no coração e muita força para viver bem e de maneira leve. Você falou tudo. Com certeza. Se você quiser adquirir, né, uma tela, eu trabalho sempre de 3 formas. Eu trabalho com as telas originais, eu trabalho com as fine arts, que tem preços mais acessíveis. Eu faço também sorteios, inclusive tem um sorteio agora, hoje, no dia do Natal, numa live ao vivo no Instagram. Então, assim, tem Jesus para todo mundo, para todos os bolsos. E essa é a minha missão nesse planeta, sabe, Estela? Levar o amor de Jesus, o sorriso dele para o coração de todos nós.
Muito obrigada. Deixa as suas redes sociais, Anja, antes de você ir embora, por favor. Anja Dourada, YouTube, Instagram, é o meu e-commerce, tudo Anja Dourada. Anja Dourada. Anja Dourada. Muito obrigada mais uma vez. O nome dela é Michele Anja Dourada, ela que veio aqui para o Viver e Empreender de uma maneira muito natural, com a frequência elevada, está aqui virtualmente, mas eu espero você então pessoalmente. Obrigada pela sua participação. Vai ser um grande prazer, Estela. Um beijo a toda a equipe maravilhosa de vocês, tá? Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Viver e Empreender TV, o canal de quem faz a diferença. Tchau, tchau.